São alguns dos temas para a conversa com os convidados desta noite, João Cantigas Esteves e também Rui Moreira de Carvalho, a quem desde já agradeço a sua presença neste Hora Económico. Vamos começar por estas previsões de Bruxelas. Pensa que são assim tão pessimistas ou até estão em linha, apesar de algumas ligeiras nuances? Eu julgo que as previsões, o rigor, o detalhe mínimo, digamos assim, é sempre ingrato para quem faz as ditas previsões. E desse ponto de vista, penso que, não há aqui grandes diferenças relativamente àquilo que inicialmente está previsto, quer para a Troika, quer para Portugal. Agora, revela um quadro geral, em termos europeus, uma economia ainda fragilizada, portanto, estamos longe de termos, digamos, um motor a funcionar em pleno a nível da própria Europa, incluindo a própria Alemanha, que estando melhor também ela própria, Já começa a dar sinais. Exatamente, dá um cansaço também. De maneira que eu salientava, de qualquer forma, os números, aqui 2 ou 3 que foram referidos. Curiosamente, em termos do crescimento do PIB, da economia, está em sintonia com o governo. Aliás, talvez até surpreenda manter o 1%, a redução de 1% para o próximo ano, uma vez que, já tem havido aí várias estimativas que apontam uma recessão um bocadinho superior, eventualmente nos 2%. Aqui, curiosamente, mantém o 1%, embora em 2014 recua um bocadinho. Depois, a questão do déficit, essa é muito pertinente e provavelmente tem a ver até mais com o que vai acontecer em 2012. Convém lembrar que no ano em curso vamos ter que usar mais uma vez expedientes extraordinários. E neste momento não é líquido que aquela solução que tem sido falada da concessão da própria ANA, dos aeroportos, venha a ser possível. Ainda não foi conhecida a decisão do Eurostat se pode contabilizar a concessão da ANA para as contas do Estado. Isso até pode, muitos já falam de se isso não acontecer, um plano B, que poderia ser um acordo entre a Troika, apesar do Eurostat não aceitar, nós aceitamos para as nossas contas, mas isso já não é tão credível. Não é credível e mete alguma pena que, sistematicamente, e mais uma vez este ano, tínhamos que utilizar esse tipo de expedientes, vamos chamar, contabilísticos. Enfim, de qualquer forma, vai ter que ser e vamos ter que encontrar realmente uma solução. Agora, não nos podemos deixar enganar. Isto é, não nos podemos iludir, não é verdade, e dizendo que o déficit é 5%, quando na prática não vai ser. Na prática vai ser um déficit talvez de 6, até um bocadinho acima. Ora, daí que põe a pressão depois em 2013. Ou seja, eu acho que um dos problemas dos nossos orçamentos é que o ponto de partida real é sempre diferente daquilo que se estimava na concepção do orçamento. Ou seja, nós estamos a trabalhar ainda com números provisórios, naturalmente, de 2012, estamos a fechar o orçamento. Em janeiro de 2013, no 1 de janeiro de 2013, vamos ter a realidade de 2012, que, eventualmente, estranhamente, mas é uma verdade, que os números finais de 2012 têm sido sistematicamente diferentes daqueles números que estiveram em cima da mesa na altura da construção do orçamento. Bom, depois, ainda para concluir, há outro dado que, infelizmente, é grave, é preocupante, e assim, mas também não é novo, que é o desemprego. Portanto, efetivamente, o relatório alerta para que o desemprego em 2013 se vai manter, se calhar, bem acima dos 16%, e essa, sem dúvida nenhuma, que é uma nota preocupante. Quanto à dívida pública, o número que está mais ou menos em linha com aquilo que é a dívida pública estimada em Portugal, sendo que aqui também é importante dizer, e aliás o Sr. Ministro das Finanças teve uma intervenção esta semana, que alertou para uma realidade inequívoca, que é este processo de dívida pública vai demorar décadas, como disse o Sr. Ministro das Finanças. Agora, importava sim, era que o rumo fosse certo. Portanto, eu diria que este relatório vem, de alguma forma, não é muito diferente daquilo que está em cima da mesa. Agora, vem reafirmar que 2013 vai ser um ano muito, muito difícil em Portugal e também, em termos europeus, não vai ser muito famoso, daí que não podemos também contar muito com, digamos, essa ajuda colateral do resto da Europa. Não é? Rui Moreira de Carvalho, também obrigada por ter vindo. Concorda com João Cantigas Esteves quando diz que, apesar de tudo, a Comissão Europeia as previsões agora conhecidas foi mais desiludiram mais para o lado da zona euro do que para Portugal, porque Portugal vai reafirmar um cenário que já estava traçado. Boa noite. É verdade, Patrícia, mas o grande número, acho que é o número que o professor já fez referência, é que é os 16% da taxa de desemprego. O que estava previsto em maio do ano passado era 13,4%. E esse é o número que devia preocupar a todos os portugueses, porque esse é quem está no fim da cadeia de valor.
quando nós estamos a discutir tudo o resto, há que recordar que há muitos que estão sem emprego e com poucas esperanças, digamos, já de procurar emprego. O restante, acho que apresentou muito bem, acho que não há assim grandes aspectos a rever. O principal aspecto também que acrescentaria, se me permite acrescentar, era que não é tanto 2013, nós já estamos a olhar um bocadinho mais longe. Eu acho que a chanceler Merkel referenciou bem os 5 anos. É muito claro, pensamos que isto não é um problema de meses ou de varinha mágica, é um problema de anos. E o grande questão que se levantou com esta polémica todos os últimos 15 dias tem a ver com o orçamento já de 2014. Porque diz muito bem, os números reais são os números que vão acontecer, aqueles expedientes que têm usado já desde o início da década. Sim, ora são fundo de pensões, ora são outros pozinhos colocados nas contas. Que só nos veio prejudicar. O grande aumento também da despesa social é devido a esses arranjos contabilísticos que depois chuta para as gerações vindouras. Portanto, o orçamento real vai ficar, o déficit vai ficar a volta de 6 e tal %, o que vai implicar qualquer coisa como um aumento do endividamento no próximo ano de 21 mil milhões de euros. Daí Pedro Passos Coelho já estar, e o Governo no seu todo, este forcing na redução da despesa do Estado, os 4 mil milhões de euros, e Pedro Passos Coelho vai dizer hoje, nós vamos fazer este corte com ou sem PS, o PS era bom que participasse, porque de alguma forma mostrava aos portugueses que isto é para o futuro, mas já disse que em fevereiro vão ser conhecidas novas medidas de austeridade. Mas penso que nós não devemos focalizar apenas no Partido Socialista. Devemos falar na oposição e nos partidos que pretendem ser governo. Mas não auto-excluí-los. Eles mesmos que se coloquem e que tomem as suas decisões como representantes dos eleitores, não é? Agora, o Partido Socialista vai ter que assinar. Portanto, não vale a pena, não estamos agora. Acho que isto é um fait-divers de semântica. Mas pode prejudicar todo o processo? Não está a prejudicar. Hoje o Presidente da República teve que falar também. Enfim, mas também acho que fala fora do tempo e de forma. Sim, está a desenterrar uma questão que parecia mais externada, que era a questão do Constitucional, que já não se falava há algum tempo. Uma questão que agora só se falava da despesa estrutural do Estado. Estou à vontade, porque ainda ontem o vi a passar a inaugurar um hotel à frente da minha casa, portanto, a ver que... Mas dá uma forma, neste momento o Orçamento de Estado está sobre uma poeira que pode arruinar. O Orçamento de Estado, a poeira sempre esteve qualquer orçamento, Mas sobre questões fiscais e questões de orçamento que aqui são questões paralelas. Pois, o que nós chamamos poeira tem a ver com as decisões que têm que ser negociadas em sede própria da Assembleia da República. Nós não podemos, à segunda-feira, dizer que um governo ou alguém não negocia, depois à terça-feira criticar porque não tomou a decisão final, porque não há decisões finais. Não. É evidente que até a aprovação na especialidade aquilo pode ser ajustado. Não é? Agora, o que tem que ser previsto é, de facto, uma meta de médio e longo prazo. E essa meta de médio e longo prazo tem que emergir de todos. E de todos começa pela sociedade civil, vai pela academia, vai pela comunicação social, vai pelos partidos, porque é muito fácil a solução, para dizer. É que nós dependemos da poupança externa. Embora o nosso aumento tenha sido de 20% na poupança, praticamente, e 20% passamos de 9% para 11%, mas 11% da poupança interna não dá para suportar o aumento de 21 mil milhões que nós temos de ter no aumento da dívida para o próximo ano. E, portanto, quando chegar o momento, ou nós fazemos, alguns mandam fazer, ou o cheque não vem para cá. E, portanto, nessa altura vão fazer. É evidente que vão replicar o exemplo que foi feito, muito mal feito, em maio do ano passado. Nós começámos a ter problemas de financiamento, do sistema financeiro em 2010. E nós temos um ano a enganar-nos, a nós todos, para depois acontecer o que aconteceu, que sabemos negociar muito mal, porque não temos alternativas. Repare, esta questão, nós estamos hoje a discutir do aumento do endividamento, tudo estava já previsto no Acordo de Maio, até ao quadro não posso apresentá-lo, mas estava lá previsto no Acordo de Maio, não estava tão grande, estava a prever que fosse 117% do PIB, já passou para 123%, mas passou para 123% porquê? Porque a maior parte das empresas de capitais maioritariamente públicos não consegue financiar-se em termos internacionais. Temos algumas exceções. Tivemos a EDP, que... A EDP já não é capitais já não é puramente público, mas tivemos alguns bons sinais. Temos excelentes sinais. Nomeadamente, permita-me dizer, sim, que o maior referência é o de quarta-feira passada,
que foi o Banco Espírito Santo que emitiu. Assumir que era um sinal da reabertura, pelo menos dos mercados às empresas. Todos os bancos ficam felizes porque é um primeiro sinal, mas Portugal está a tê-los, esses sinais. A República é que continua... Não, mas não estava. Estamos a falar de um processo que começou, que tem data e tudo, tem data 7 de setembro, que é importante, que foi o quê? Foi aquele famoso discurso da taxa social única, que fez aquela implosão toda. O espanto dos espantos, ontem o François Hollande fez o mesmo na França. O François Hollande, presidente da França, para explicar que não temos dúvidas, que é uma referência, nomeadamente, dos grandes líderes que foram para a rua criticar aquilo, ontem o que é que fez? Baixou a taxa social única aumentando o IVA. O que é o IVA? É o imposto sobre o consumo. É que nós cá é igual com Portugal, não é igual. Mas de alguma forma não tirou diretamente. Não é igual, porque se nós aumentarmos o IVA em Portugal, vamos perder a competitividade em Viana do Castelo, em Castelo Branco, em Porto Alegre, em Vila São António, quer dizer, porque ficamos com o IVA muito diferenciado de Espanha. Por um lado. Por outro lado, o que está a acontecer, o que foi apresentado em Portugal, muito mal apresentado em termos comunicacionais, mas foi apresentado, é que o nosso desconto era a nível da despesa social. Portanto, o que está a ser feito em França é que aquela receita a nível de impostos fica num bolo que vai ser gasto onde o Estado quiser. A nossa receita era aprovisionada na despesa social, que nós dizemos que vamos ter problemas para reformas. O que estava a acontecer é que não ia para o Orçamento de Estado, tanto que foi mal, enfim, discutida. Só 500 milhões é que ia para o Orçamento de Estado, para o chamado déficit. O restante era para reforçar a despesa social. O que é que era a despesa social? Era a reforma da Patrícia, a minha e dos nossos filhos. Portanto, aquilo que levou a toda esta implosão social aparece com notícias de rodapé em toda a comunicação social, nomeadamente aqui a do próprio jornal. Portanto, ou seja, o jogo não está transparente. Enquanto o jogo não for transparente, enquanto nós não quisermos resolver os problemas, nós portugueses, nós vamos continuar com o mesmo problema, que é a caminho do abismo. E este abismo onde escasseia muito o financiamento da economia, o motor, o crescimento que não acontece, e o Ministro Álvaro Santos Pereira vem hoje dizer que conseguimos uma vitória. Bruxelas aprovou a reprogramação do CREN. Certo, eu gostava só de dar um último número ainda do relatório da Comissão Europeia, que é uma boa notícia e importa repeti-la, e não se tem feito muito, que é confirmar a balança comercial positiva em 2012. Ou seja, eu acho que isto é histórico, é importante. Às exportações. Exatamente, a balança comercial positiva já em 2012, que é reiterada, digamos assim, pela Comissão Europeia. Bom, depois, relativamente a esta questão dos cortes da despesa, etc., só partilhando desta reflexão, eu não quero acreditar que os agentes políticos em geral não consigam chegar a algum consenso relativamente ao que está à nossa frente. Ou seja, eu custa muito a aceitar que, seja qual for o agente político, considere que não haja nada a melhorar no Estado. Ou seja, não posso acreditar, nós em 3 décadas, 3 vezes precisamos de apoio, 3 vezes precisamos ir ao Fundo Monetário Internacional. Portanto, eu tenho muita dificuldade que algum compatriota nosso possa dizer alto e bom som que não há nada a melhorar. Portanto, acho um completo absurdo. Portanto, é preciso encontrar as pontes, encontrar o consenso, porque, obviamente, aquilo que é preciso fazer vai realmente precisar, julgo eu, de um bom apoio até social dos portugueses, etc., porque, de facto, há aqui algo que falhou e que importa ser corrigido. Depois, relativamente a esta questão do crescimento, sem dúvida nenhuma, que é um problema muito importante, a questão do financiamento também, e todos os esforços nesse sentido são claramente bem-vindos. Temos tido alguns sinais na frente das taxas de juros, também importa dizer, já agora também algumas boas notícias, é realmente notável o comportamento que houve mesmo na dívida pública, portanto, no decréscimo das taxas, temos taxas hoje bastante mais agradáveis do que tínhamos há um ano atrás. Muito longe da fasquia traçada de Teixeira dos Santos. E não só... Não está tão longe assim, não estamos... Não, há 10 anos. Mas pensando que já estamos muito elevadas... Não, mas o que é importante é que, de facto, aquela loucura que tínhamos dos famosos mercados financeiros, hoje ninguém fala nisso, que era os mercados financeiros estão aí, estão a atacar, estão a fazer isto e aquilo, afinal não fazem nada, pelo menos têm estado sossegados e esperemos que assim se mantenham, se bem que esta falta de credibilidade pode ser problemática. Bom, concretamente quanto ao CREN, obviamente tudo o que possa ser feito no sentido de maximizar esses fundos, em particular garantir-lhes uma maior eficácia e uma maior eficiência, porque efetivamente
efetivamente, nós não temos tido bons rácios na utilização desses fundos, desses dinheiros. Portanto, tudo o que possa ser feito nessa área parece-me muito importante. Lá está, para as tais sementes do crescimento económico que, efetivamente, têm faltado. Agora, eu confesso, enfim, eu ouvi algumas notícias ao longo do dia, não quero deixar de partilhar, ao mesmo tempo, uma preocupação, se é que se confirma aquilo que foi dito, porque, juntamente com a reformulação do CREN, como foi apresentado pelo Sr. Ministro da Economia, e muito bem também na componente que falou da reindustrialização, parece-me que é um termo interessante e que provavelmente há que meter mãos à obra e tentarmos arranjar aqui nichos de mercado, eventualmente nas cadeias de valor, em termos internacionais, algures dentro da própria indústria, parece-me bem. Já me causou alguma apreensão, foi aparentemente a canalização de fundos ainda muito substanciais para a área da construção e do imobiliário. Evidentemente é verdade que é um setor que está bastante complicado, é um setor bastante difícil, mas também temos que reconhecer que exatamente um dos problemas que temos foi durante décadas, praticamente 2/3 do crédito bancário ter ido exatamente para esses setores. Portanto, aqui, eu sei que é difícil, eu sei que é um setor que está a atravessar momentos muito difíceis, mas é exatamente que a correção tem que ser feita e temos que reequilibrar esses setores. Portanto, verei com alguma apreensão se for verdade que vai haver aqui uma fatia muito substancial, novamente para uma área que, infelizmente, está muito desligada de uma normalidade da oferta e da procura, porque, infelizmente, enfim, houve um investimento durante décadas e hoje sabemos que, olhamos à volta, na área da construção e do imobiliário, vemos, efetivamente, bastantes unidades do lado da oferta e, portanto, enfim, esse particular penso que merece reflexão. Provavelmente há uma coisa que teremos que fazer, mas não é seguramente a tirar dinheiro mais uma vez para cima de uma situação que durante muito tempo vai ter que ser ajustada, como é o caso da construção e do imobiliário. E até contraditório, numa altura que o Governo quer estimular o arrendamento e numa altura em que o país conseguiu pelo menos fugir às bolhas imobiliárias que aconteceram noutros países, podemos estar a estimular tal catástrofe. Exatamente, ou seja, eu penso que o caso aqui não foi tão grave como noutros países, de qualquer forma, esta foi uma prática um pouco... Mas eu penso que não vai, acho que é melhor... Portanto, esperamos um bocadinho para a informação, porque duvido que seja no setor imobiliário Tocur. Pode ser uma espécie de restauração. Eu que saiu aqui na notícia hoje. Mas a notícia é que se falava, sim, Sr. Ministro. Está claro. Apoios para a construção. E se fala-se em 3,2 mil milhões, que é muito dinheiro. Mas vamos perceber o que é que... é um setor que eu acompanho. Fizemos um trabalho recente e, como diz muito bem, há um excesso de habitação em Portugal. É claro, portanto, está a ser feito um ajustamento. Pode ser que muito desse processo seja até processo de consolidação, porque o que está a acontecer também, o nosso empresariado, é que está a haver uma atitude diferente para com o sentido, a redundância de ser empresário. Reparemos que somos o Estado do espaço europeu que temos a maior taxa de endividamento das empresas. Nós temos endividamento bancário cerca de 70%, que é uma coisa incrível, não é? Para ter uma ideia, esse número inverte nos Estados Unidos, que é, precisamente, a captação bolsista. Quer dizer, nós não fazemos parcerias. Temos que reaprender a captar investimento. Temos que reaprender a captar investimento. As empresas, os empresários. Mas é mesmo isso, a captar, mas também querer vender, porque nós só quando partimos para o patamar da parceria, quando já estamos desesperados. A partir daí, o parceiro é aquele que nos vem desarrascar. É como a jogar futebol. A gente quer fazer mais uma finta. E andamos nisto e caímos de pé. O empresário português é um empresário que não tem tendência a trabalhar a equipe. Trabalhar a equipe, portanto, é fazer consórcios e consolidar-se para além dele. Repare, nós temos imensos consórcios na construção, mediamente a construção civil, diz muito bem, só que quantos deles levaram a fusões de empresas? Quantos deles levaram a agrupamentos complementares de empresas que se mantivessem estáveis durante décadas? Não. O consórcio era feito apenas com o objetivo. Terminado o objetivo, terminava aquilo que os levou, digamos, a juntarem-se. E agora tudo isto leva a problemas gravíssimos, porque estamos muito dependentes da banca, há bocado a Patrícia colocava muito bem, estando o nosso endividamento, a capacidade de endividamento esgotada, não conseguimos investir. E aqui também deu uma notícia, no seguimento também, estou a acompanhá-lo, daquilo que o professor Cantigas Esteves deu, que eu fiquei muito contente, foi que, segundo percebi, em 2014 ia haver um aumento do ritmo das exportações. Ou seja, o ritmo este ano, repare que ainda está previsto que fosse 4,1 ano passado e este ano 2,3. E nós estamos a duplicar este ritmo. Tanto que vamos ter o tal, como eu bem disse, esse comercial. Agora, o que é de espantar é como é que nós temos capacidade de formação bruta de capital fixo, que é de investimento, numa altura que os bancos, em rigor,
é dito que não estão a financiar, o que prova que não é verdade. Nós há 15 dias, se recorda, vimos aqui o número de viaturas vendidas e vimos que tinha havido um decréscimo significativo nos comerciais ligeiros, mas um aumento de 12% nos comerciais pesados, ou seja, nas viaturas pesadas, nos veículos comerciais. Ou seja, está a haver investimento. E estes sinais o que mostra é que está a haver um reinvestimento nas unidades produtivas, porque nós só conseguimos aumentar as exportações, temos mercados, temos vendedores, mas também temos fábricas, e para haver fábricas é preciso investir. Portanto, são sinais que nós temos que analisar melhor. Eu acho ter uma atitude, uma agenda positiva, que é algo que nós não estamos a ter na comunicação, não estamos a ter, nós, comentadores, que temos muita tendência de bota abaixo, não temos que estar a defender ninguém, nem criticar ninguém, temos é que mostrar também as partes positivas para levantar esperança, porque mesmo levantando esperança não vale a pena escamotear que isto é um problema para ser resolvido, como dizia a Merkel, há 5 anos. E o Ministro das Finanças vai mais longe, várias décadas. Para a dívida pública. A dívida pública, mas diz mesmo que vai demorar anos, mas ele sempre disse anos, para demorar todo o problema da crise. Claro. É uma ilusão dizer que se vai resolver de um dia para o outro. Mas é evidente, nós temos taxas de crescimento nominais expectáveis abaixo de 2%, se a taxa de juros é superior a isso, não conseguimos aumentar. Mas há um dado giro que o Governador do Banco de Portugal acrescentou, que era, se até, no discurso que fez há cerca de 8 dias, se até entre 2014 e 2020 houver um crescimento nominal de 1%, a percentagem de dívida baixa cerca de 15%. Ou seja, o que nós temos que aumentar é o numerador, é o crescimento do produto. O que temos que aumentar é estas reformas para crescer a economia, e aí é que temos todos nós que procurar, em cada setor, em cada empresa, em cada casa, em cada família, como é que podemos crescer para, de facto, criar emprego. Que era aquilo que eu começava por dizer, que era o grande problema nesta fase. Pois, e depois não temos algum tempo, mas também o Ministro falou em algumas dessas perspectivas de crescimento, pequenos mecanismos, que é o Banco de Fomento, também outros mecanismos que estão a ser estudados e que nós próprios vamos abordar na próxima semana, espero, com a vossa ajuda. Obrigada pela presença neste Hora Económica. Obrigado. Muito obrigado.